Fala, minha diretoria, tudo bem? Cara, eu tô muito confuso com uma coisa que eu tô assistindo acontecer hoje. E eu vou abrir esse vídeo aqui dizendo a coisa mais importante que vocês precisam saber antes de vocês fazerem qualquer tipo de comparação extremista e idiota política. Eu não concordo com a gestão do Bolsonaro durante a pandemia. Acho que foi péssima. Tá? Então, assim, independente das questões políticas que eu não tenho capacidade de avaliar, como 99% de vocês também não, embora todos nós façamos isso o dia inteiro na internet, eu não vou ficar entrando no mérito, o que ele deveria fazer isso, botar tal menino, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não estou especialista de porra nenhuma para entender disso e me limito àquilo que eu posso dizer. O que eu posso dizer é sobre a reação das pessoas. Eu estou assistindo uma reação em cadeia que é uma coisa muito esquisita. E eu vou dizer para vocês porque que eu acho esquisito e, por favor, se algum de vocês puder justificar para mim essa explicação do porquê que isso é tão forte, sem ser algo do tipo, miliciano, nem ser aquele discursinho mongoloide, ou seja, com argumentos técnicos, falar, é por causa disso, né, é isso, tal, eu consigo compreender, porque eu realmente estou fazendo esse vídeo com uma dúvida, eu não estou fazendo esse vídeo dizendo aqui, não, é isso e aquilo, mas eu tenho dúvida, porque eu realmente não consigo compreender a lógica da porra toda. O que eu sei, garanto e banco de fato? A imprensa deturpa enorme parte das informações ligadas a Bolsonaro ou ao outro lado, em virtude de hoje a mídia ser uma grande inimiga do Bolsonaro, endossada por toda a classe artística, que hoje, através das perdas de prioridades e leis Rouanet e terem perdido uma eleição por terem declaradamente ido contra um lado, ficou evidentemente um racha entre classe artística e imprensa. Portanto, toda vez que alguém de microfone se posicionar muito mais à esquerda ou muito radicalmente contra o governo, eu posso afirmar a vocês, tenha considerável desconfiança sobre isso. Tá? A maioria deles tem um viés e um interesse particular muito grande nesse sentido. Então, eu não acredito nas coisas que eu estou vendo, e eu sou jornalista, eu conheço meu gado, eu conheço aquele povo ali, né? E eu sei mais ou menos como é que aquele pessoal trabalha. O pessoal não costuma ser, pelo menos boa parte deles não costuma ser muito honesto quando o assunto é político. Então, não consigo entender, por exemplo, por que não foi capa de lugar nenhum, né, os investimentos de várias montadoras no Brasil e se tornou tanta capa assim a perda de não sei quantos 5 mil empregos, porque a Ford saiu do Brasil. A gente sabe por quê. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar em outro mérito que é relacionado à pandemia que eu não consigo entender muito bem. Veja só, eu estou vendo muita gente dizer que o Bolsonaro é o responsável, o governo federal é o responsável pela tragédia de mortes no Brasil. Ok. Vamos supor que sim. Qual é a base comparativa disso? São os outros países do mundo, né? Todos os países do mundo têm, afinal, uma pandemia é uma epidemia mundial. Então todo mundo tem o vírus. Para o Brasil ser irresponsável, um país de merda, mal organizado, onde o vírus isso e aquilo, o Brasil tem que ter números, né, assustadores. É uma merda ter 200 mil mortos. Só que isso está atrelado à proporcionalidade, evidentemente. Então aí, por curiosidade aqui, eu entrei nas estatísticas do coronavírus da Organização Mundial de Saúde, acho que é um órgão razoavelmente confiável nos números, né? E descobri aqui que, proporcionalmente a 1 milhão de habitantes, o Brasil é o 33º país do mundo que tem mais casos de Covid. Na frente do Brasil, por proporção, tem França, Espanha, Áustria, Suécia, Reino Unido, Portugal, Croácia, Suíça, Bélgica, Israel, Estados Unidos, Luxemburgo, San Marino. São países que a gente imagina que as pessoas, né, que seja uma paradinha razoavelmente organizada, ou pelo menos a gente tem essa ideia aqui, né, de que são países muito, muito mais organizados do que a gente, né? A gente tem essa ideia daqui. Então, se o Brasil está fazendo algo muito pior do que esses países, deveria haver um resultado muito pior e não é o caso, né? Então isso já me deixa com dúvida. Por que o Brasil ter consideravelmente menos casos e a proporção de mortes por milhão de habitantes, por exemplo, ser consideravelmente inferior ao número que alarmante se coloca. Se você for para o número de mortes por habitante, por milhão de habitantes, o Brasil também está longe, está em 25º lugar, atrás da Suíça, atrás do México, da Suécia, da França, da Croácia, da Hungria, da Bulgária, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália. Então nessa parte eu fico confuso. Quando eu vejo as pessoas fazerem esse barulho todo em cima do Brasil, eu falo assim, o Brasil, a pandemia, eu fico confuso por causa disso. Eu falo, mas peraí, mas se a gente tem números tão inferiores a países de primeiro mundo, por que está tão caótico? Por que na cabeça dessas pessoas o mundo lida bem com a pandemia e nós não? Né? Por causa da vacina, porque a vacina... Mas essa vacina não tem não está acontecendo a mesma briga que aconteceu na época da cloroquina, ou seja, precisamos que a Anvisa aprove. Isso não sai um pouco da mão do governo? Não é uma decisão da Anvisa?
Não ficou meio claro isso? Tipo assim, eu já ouvi o Bolsonaro dizer isso. Entre as 1000 merdas que o Bolsonaro falou durante a pandemia, e fala pra caralho, uma delas é que, assim, ele banca especificamente. Eu não posso pular a Anvisa. Quando a Anvisa liberar a vacina, eu compro. Enquanto ela não liberar, eu não compro. Então, por que necessariamente nesse caso, no caso da cloroquina, precisava da comprovação, e agora porque ele não é um cara adepto pra caralho à obrigatoriedade da vacina, se torna uma coisa que tem que passar por cima da Anvisa? E outra é minha principal questão. Por exemplo, agora faltou oxigênio lá em Manaus. Que tragédia, né? Uma coisa horrorosa, né? As pessoas morrendo asfixiadas e tal. Mas é uma parte que, assim, eu não consigo entender essa lógica, gente. Desculpa, por favor, eu tô fazendo esse vídeo porque realmente eu quero ver os comentários de você aqui me explicando isso, porque eu realmente não tô conseguindo entender. Alguns meses atrás, quando começou essa porra toda, a gente teve uma decisão do STF que dava aos governadores, numa decisão que eu não consigo compreender particularmente, embora não tenha alicerce político para isso, mas eu não entendo que o Brasil seja como os Estados Unidos e que você possa, por estados, passar por cima de algo do presidente. Eu gostaria até que o Brasil fosse assim, mas não é. E aí o STF decidiu que o governo federal não podia intervir nas decisões dos estados em cima da pandemia. Então, quem passou a cuidar da pandemia em cada estado foram os governos dos estados. As coisas não aconteceram como o governo federal gostaria que acontecesse. O governo federal queria botar protocolo, com cloroquina, azitromicina. Não é o caso, cada médico atende do jeito que está afim. Né? Não existe o protocolo. Você pode ir lá hoje, o cara te dá uma ivermectina, você pode ir no mesmo dia, no mesmo hospital, outro médico falar para você, não, decon e vai para casa. Não existe uma coisa determinada para todos. Existem estados que trabalham de um jeito, estados que trabalham de outro e tal, não sei o quê, e foi determinado pelo STF que isso seria dessa forma. Passa-se o tempo, diversos governadores e pessoas ligadas à saúde de cada estado são presas e comprovadamente estavam envolvidos em corrupção com respiradores, a pandemia, etc. E aí, na hora de se olhar tudo e falar assim, vamos eleger um culpado, se aponta para o governo federal? Não tem alguma coisa esquisita aí? Os números não são os piores, passam longe de ser um dos piores do mundo. Longe de ser. Né? Tem muito país muito melhor que o Brasil, muito mais fodido que o Brasil. E aí, nesse caso, não é o governo. Né? Não é culpa do governo da Espanha, da Itália, do Reino Unido. Não, aí é culpa do vírus. No Brasil, a culpa é do governo, que meses atrás foi proibido de ter autonomia em cima da gestão da pandemia. Desculpa, mas o que está acontecendo, gente? Qual é a lógica disso? Por que a culpa é... porque ele é negacionista. Sim, o fato dele ser negacionista não muda em nenhum protocolo daquilo que os governos adotaram, independente em cada um dos seus estados. Né? Não é o fato do Bolsonaro achar que o vírus é uma gripezinha e o outro achar que não, significa que eu posso ou não sair de máscara no Rio de Janeiro, que um evento pode ou não acontecer. Não é isso que está determinando. O evento não vai acontecer se ele foi proibido. Então pronto, acabou. Né? O meu ponto é exatamente em que momento que essas coisas se tornam menos importantes e relevantes para a discussão do que o Bolsonaro ou não. Tipo, o Bolsonaro é a principal discussão, inclusive na hora que as pessoas estão morrendo por causa de um vírus. E aí tem todo esse processo por trás, com todos esses números reais e indiscutíveis, com uma decisão indiscutível do STF, tudo isso na nossa cara sendo jogado, e de repente a gente passa a ignorar tudo isso e aponta só aqui. Não estou dizendo que ele não merece a porrada não, mas ele é o culpado de tudo isso, e todos os governadores que fizeram esse esquema, que roubaram, que participaram, caralho, os hospitais de campanha que foram fechados, com o dinheiro que eles receberam e o caralho, tudo isso, foda-se. E aí... Não, desculpa, mas eu queria entender qual que é a lógica dessa arma ser só apontada lá pra cima, sendo que aqui embaixo tá um caos e tá todo mundo vendo. Eu não consigo compreender. Vocês conseguem? Por favor, me expliquem aqui nos comentários, porque eu realmente não consigo entender onde é que todo mundo tá limpo e a culpa é só de alguém que fala besteira, e não daqueles que são os responsáveis pela gestão da pandemia.